Aqui eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada, Larissa, pela sua participação, viu? Boa tarde. Boa tarde. E também a Leni. Leni, obrigada pela sua presença. A sua mãe está nessa situação, minha amiga? Como é que ela está? Eu observo que ela está nessa situação porque eu observei também um pouquinho de ansiedade e assim, fica se sentindo impotente, vontade de ajudar as pessoas, fazer alguma coisa por alguém e não consegue. Então começa a ficar triste, chorando e a gente vai conversando, tentando falar alguma coisa, mas a tristeza também que ajuda a pessoa a ficar assim. Como é que a gente consegue diferenciar? Porque se a gente for ouvir os relatos de muitas famílias, Larissa, a gente vai ver que muita gente, né? Não vamos falar que é normal, mas vamos falar que é comum. Ouvir que o idoso acaba querendo ficar mais no cantinho dele, mais no quarto dele, evita sair, não quer se relacionar muito com as pessoas, tem pavor a barulho. Isso é uma coisa. E quando que a gente diferencia para uma depressão? Na verdade, esse já seria o primeiro sinal. Então, a gente vai avaliar se esse comportamento que o idoso está tendo é um comportamento compatível com a personalidade que ele sempre teve. Então, sempre foi uma pessoa que gostava da interação social, que gostava de ter os seus momentos em família e, de repente, esse idoso ele passa a evitar isso, isso já é um primeiro sinal. Tem muito comportamento que, na verdade, é sintomático de alguma doença, mas que a gente associa a algo natural na velhice, como esquecimento, como mau humor, mudança de comportamento, isolamento, as queixas, né, os hiperqueixosos, por exemplo, que de tempos em tempos estão com alguma dor diferente. Então, a gente associa isso como sendo algo natural da velhice. E, na realidade, esses já são os primeiros sintomas, né? Como você mencionou anteriormente, a tristeza na depressão, na senescência, ela não costuma ser o primeiro sintoma. O primeiro sintoma ele vem justamente dessas queixas de adoecimentos constantes, de dores, a impaciência, a mudança de hábitos e normalmente os próprios médicos que já acompanham esse idoso, eles são capazes de fazer esse diagnóstico. Pois né? mas médico que acompanha o idoso, aí a gente vai ver a realidade de muitas pessoas que conseguem consulta para o pai e para a mãe, o quê? Uma vez ao ano é muito? É muito difícil conseguir uma consulta, até na unidade ou a especialidade, então, é uma vez no ano. E quando uma vez no ano, quando demora Quando consegue, um ano, né? E não consegue. Então, assim, a gente vai fazendo um paliativo com o clínico mesmo, pede o clínico para atender, e é isto. Vai tirando, juntando um dinheirinho, tirando daqui, botando ali, né, o Sim. dinheirinho. E aí a gente vê, então, essa taxa crescendo. 48%, né, o aumento de idosos acima de 75 anos com diagnóstico de depressão. E o que pode estar por trás desse aumento, Larissa? Na realidade, a gente está tendo aqui a reportagem é um recorte sobre a senescência, mas a gente está tendo esse aumento de forma generalizada. Hoje o Brasil é um dos países da América Latina com maior incidência de depressão. A depressão é uma das maiores causas de afastamento, né, no meio profissional. Então, a gente está tendo no Brasil essa queixa generalizada, esse aumento generalizado. E o que normalmente causa? Toda doença é multifatorial, principalmente as doenças emocionais. Então, a gente vai ter fator genético, fator de personalidade, fator ambiental. Então, hoje, a gente tem muito fator ambiental desses idosos perderem muito o objetivo de vida, passarem por muitos lutos, por muitas perdas de amigos, de perceberem essa mudança do seu condicionamento físico, das suas capacidades. Isso afeta como eles se sentem, como eles se veem como pessoas capazes, competentes. Mas principalmente por esse fator social. Na realidade, a gente já está tendo esse adoecimento de forma generalizada da população brasileira. Você percebe que essas causas também estão por trás do comportamento da sua mãe? Quando ela começa a ouvir que a amiga de infância partiu, que já não está mais aqui, aí começa a ver que às vezes os netos visitavam mais, passam a visitar menos. Nós estamos passando isso na pele, né? Ultimamente, muitas perdas, né? Perdi minha irmã, agora perdi minha sobrinha, tem 30 dias também com crise de depressão, ansiedade. E nós estamos passando por isso. Estou com o sobrinho hospitalizado, está indo e voltando, e ela está assim, se reprimindo, está chorando muito, e eu sempre conversando. Inclusive, foi no médico esses dias e a médica pediu para marcar uma visita com ela, para ir na minha casa.
E é isto, não é fácil lidar com esse tipo de enfermidade. Olha só, a gente já tem aqui comentários do nosso WhatsApp, tem uma pessoa que diz sobre depressão em idosos, quais casos é necessária ir à internação. Tem uma outra pessoa também pergunta, Roberta, minha mãe passou por alguns processos de saúde desde 2017 e nunca mais foi a mesma. Eu vejo isso acontecer muito com os idosos. Ela teve herpes zoster com diagnóstico tardio, aí perdeu uma visão. Na pandemia teve embolia pulmonar, já levei ao médico, geriatra, psicólogos, mas ela não aceita continuar, diz que não gosta de falar da vida dela. Até que ponto a família pode ajudar e como, Larissa? Como que a gente se torna útil para recuperar, né, a alegria de viver desse idoso? Então, o tratamento, ele é multidisciplinar. Então, sim, a gente está falando de uma pessoa que já tem um perfil fechado, já tem um perfil introvertido, que não sabe se ao decorrer da vida dela, ela foi acumulando outras queixas, outros adoecimentos, e aí chega na fase da senescência, ela vai repetir aquilo que ela já é, então ela acumula mais ainda. Existe a possibilidade de alguns idosos terem uma depressão que é crônica e que não é tratada porque simplesmente quando ele era uma pessoa adulta ali, totalmente independente, ele conseguia esconder isso com muito mais facilidade. Aí quando chega na velhice, a família já mais próxima consegue perceber. Então, o primeiro ponto que a gente precisa avaliar é que se a gente está falando de um episódio depressivo que é temporário, que iniciou ali na vida tardia, e aí pode ter uma causa genética, uma causa, assim, por alguma demência frontotemporal, de corpos de Levy, ou se é uma pessoa que já está em adoecimento há muitos anos e não foi tratado corretamente. Por que não foi tratado corretamente? Pela dificuldade de pedir ajuda, pela falta de acesso, que é uma das causas principais. E o que a família pode fazer? Além de tentar informar sobre a doença, psicoeducar sobre quais os sintomas da doença. A própria doença, ela traz como se fosse uma venda que dificulta a pessoa a ver a possibilidade de melhora naquele quadro clínico. Além disso, de estimular o idoso a fazer novas amizades, a frequentar ambientes que tenham pessoas da faixa etária dele que conversem sobre coisas semelhantes, estimular esse idoso a fazer um exercício físico, a manter o funcionamento cerebral ali, cognitivo, de ler, fazer palavras cruzadas, de assistir coisas, de manter isso ativo. Então, isso tudo costuma ter um efeito muito positivo na qualidade de vida, nesse quadro emocional. Caso esse idoso possa ter acesso também ao acompanhamento profissional, de psicólogo, psiquiátrica. Você mora com sua mãe justamente para ficar mais pertinho, não é isso? Sim. Como que você tenta lidar com esses sintomas dela? O que você faz para ajudar a distrair um pouquinho? Inclusive, esse mês, né, ela não está comigo. Aí, quando eu observo alguma coisa, eu levo ela para o meio de pessoas. Então, ela está na casa de cada uma das minhas irmãs, e uma ela semana em cada uma. Aceita, porque minhas irmãs, elas cuidam, né? Porque geralmente o idoso não quer sair de casa, né? Não, ela sai sim, porque ela gosta de ficar no meio de pessoas. Vai para a igreja, uma leva para passear. Então, assim, isso aí ajuda muito. E é isso que eu faço. Eu não corro só para o lado profissional, né? Dos médicos, não. Eu corro... Do lado emocional de filha. Isso, dos filhos, dos amigos. Ela senta, gosta de estar ali. Então, isso aí é que ajuda muito. Qual é a dica que você deixa, Larissa, para aquele idoso que tem aquela frase que idoso, às vezes, é teimoso e aí não quer aceitar também esse tipo de ajuda? Então, paciência para os cuidadores, porque o nosso próprio processo de envelhecimento, o cérebro também vai envelhecer. Então, ele vai perder um pouco da neuroplasticidade, né, da capacidade de aprender novas informações, de se flexibilizar cognitivamente frente a outras coisas, pensar diferente. Então, ele vai perder um pouco disso. Isso é natural do processo de envelhecimento. Então, paciência para os cuidadores, que explicando com cuidado, aos pouquinhos, a gente tende a ir conseguindo convencer e ajudar esse idoso. E só para finalizar, quando que é a hora de internar, respondendo um telespectador? Quando esse idoso ele já começa a oferecer risco para si mesmo, para outras pessoas, ele perde totalmente a capacidade de manter suas atividades de vida diária. Então, ele não toma banho, ele não se alimenta, ele está mais prostrado. Então, esse normalmente é o momento de fazer um tratamento mais intensivo, né? E possivelmente por internação. Perfeito, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Manda um beijo para sua mãe, tá bom? Obrigada, viu?